Olá, bem-vindos a mais uma edição do Rotas da Fé. Depois de uma edição especial sobre o Santuário de São Caetano e a peregrinação, temos connosco o Sr. Padre António Joaquim e vamos começar pelo início. Uma Rota da Fé tem como início o batismo. O batismo é a essência da fé. Quer-nos falar um pouco sobre isto, Sr. Padre? Obviamente que a Rota da Fé tem que começar sempre pelo sacramento do batismo. É uma aventura que começa para a criança que é batizada na fé dos pais, com a ajuda dos padrinhos, da comunidade. E obviamente que ao virmos a estúdio uma segunda vez, precisávamos de falar sobre o princípio. E o batismo é esse sacramento que abre as portas a uma aventura de fé, que acolhe a alegria e a esperança de uma nova vida. Os pais, quando têm um filho e sentem essa alegria do nascimento, depois precisam de um momento celebrativo único que coloque a criança nascida numa rota de fé. Na teologia sacramental, nós estudamos que os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja, são uns sinais maiores da presença de Deus, fontes de graça para quem recebe. E na fé dos pais, a criança batizada começa então essa aventura que depois a faz continuar o caminho sacramental, tendo Deus presente na sua vida de uma maneira especial nos sacramentos. Obviamente, o sacramento do batismo tem uma importância muito grande e a Igreja procura dar-lhe essa importância. Às vezes é mal entendida ou mal interpretada por causa de processos burocráticos, de papéis, de vida cristã, que obviamente é fundamental para que o batismo seja depois bem vivido. Que importância têm os padrinhos no sacramento do batismo? Os padrinhos surgiram quando muitas vezes os pais falhavam por doença, por morte, e eram realmente uns segundos pais. Na nossa tradição, nas aldeias, ainda há muito essa maneira de pensar que os padrinhos são segundos pais se os pais falharem por qualquer motivo assim de desgraça maior. Com o tempo, obviamente, e graças a Deus, os padrinhos já não são uns segundos pais, mas são também garante de fé, são segundos pais na fé, e por isso é que a Igreja põe a tónica muito acentuada nos padrinhos, pois não importa se os pais são casados ou não são casados, o sacramento é para a criança, mas os padrinhos pois têm que ser cristãos adultos na fé, têm que ter uma caminhada de iniciação cristã com os 3 sacramentos, o batismo, primeira comunhão e crisma. Tem que ser pessoas empenhadas também na paróquia, que sejam conhecidos, que participem nas celebrações da missa, porque eles são garante daquela fé que os pais querem dar aos filhos. É uma fé quase em germen, em semente, porque uma criança que é batizada depois pode fazer um percurso de fé ou não. No entanto, já tem lá uma semente. Exato. Quem é que ajuda que essa semente possa ter as condições todas? Os pais, primeiro, os padrinhos, logo a seguir, a família e a comunidade cristã. A paróquia que tem a graça de celebrar um batismo é depois também garante para que os mais novos possam crescer bem e gostar daquilo que os pais lhe deram quando eles ainda não sequer tinham memória nem uso da razão. Hoje, creio que nós temos alguns problemas, algumas dificuldades quando fazemos o acolhimento dos pais para o sacramento do batismo, quando nos solicitam o sacramento, perguntamos sempre, pois então os padrinhos quem são? E toda esta questão, os pais escolhem os padrinhos obviamente porque pela proximidade familiar, pela amizade, porque podem dar boas prendas. Bem, cada um tem os seus motivos para escolher esta ou aquela pessoa para padrinho do filho. Mas a Igreja pede é que os padrinhos sejam garante de fé, que os levem à Igreja,
Os pais podem estar a trabalhar, podem até não ter uma fé muito sólida, mas os padrinhos agarrarem no afilhado pela mão, levarem-no à igreja, ensinarem-no a rezar, ensinarem-no a entrar na igreja, a participar naquela assembleia cristã que acolhe e que celebra, particularmente a cada domingo, a fé que os pais lhe quiseram dar e que depois os padrinhos vão sendo garante. Falou numa coisa que me parece importante e que a sociedade quase tornou tabu. Se os pais não forem casados, pode ser negado o sacramento do batismo a uma criança? Não, não pode. Obviamente, noutros tempos, colocava-se aí muito a tónica. O que as normas nos dizem e os documentos nos dizem é que, quando os pais vêm marcar o batismo, que o padre, no acolhimento que faz e na alegria que mostra, porque o padre participa da alegria dos pais no nascimento de uma criança. Ficamos todos contentes, como é óbvio. Ainda para mais na nossa zona, cada nascimento é uma festa, é mais um elemento numa comunidade que cada vez vai ficando mais deserta. E o aconselhamento que os documentos nos dão é que aproveitemos a ocasião para falar com os pais e lhes propor, se eles não querem casar pela igreja, se não querem receber o sacramento do matrimónio, uns querem, outros não, outros não podem, e por isso não está, como dizia, não está nos pais está o garante da caminhada batismal da criança, mas o sacramento é para a criança. E por isso, mesmo que eles não estejam casados catolicamente, casados pela Igreja, a criança pode e deve receber o batismo. Outro dos pontos que é fundamental no sacramento do batismo é a pureza da água. A água é o ponto essencial no batismo. Que importância tem a água neste sacramento? Cada sacramento tem sempre um sinal associado. A Eucaristia, o pão e o vinho, no sacramento do matrimónio é o amor dos noivos. No sacramento do batismo, o sinal maior dessa presença de Deus é a água. A água que é benzida para que depois se torne água viva para purificar, para limpar e ajudar aquela criança que é batizada a manter esta dimensão espiritual com Deus, que Deus que acolhe, Deus que se mostra Pai, Deus que lhe dá a vida eterna. E a água é esse sinal da pureza, sinal da vida, que depois, com a graça de Deus e com as palavras "Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo", o batismo se torna, de alguma maneira, o sacramento de uma presença de Deus àquela criança, mas nesta tónica da pureza e da graça de Deus. Há outros símbolos também, a vela, a veste branca. A vela, por exemplo, tem sempre grande simbolismo associado à vela. Tem, e ela é acesa no Círio Pascal. O Círio Pascal, que é a vela que todas as igrejas têm, que é acesa a cada vigília pascal ou a cada domingo de Páscoa, e que depois é de lá que sai a luz. Tudo isto está muito interligado e é uma catequese. É da vela do Círio Pascal, do Círio de Jesus ressuscitado, que sai a luz para nós. E os pais seguram essa vela, os pais e os padrinhos, para que aquela criança nunca se sinta às escuras. É muito importante, até para a nossa vida adulta, em muitos momentos, sabermos que nós temos uma vela acesa na vela do Senhor ressuscitado que nos ilumina no nosso caminho. É muito importante nós dizermos isso aos pais e aos padrinhos para que eles ajudem a criança batizada a nunca se sentir às escuras. A veste e há também aquela tradição da toalha onde a criança é limpa. Essa veste branca que normalmente também se impõe sobre a criança é sinal dessa pureza também. O branco sempre foi visto como essa cor da pureza, do nosso coração imaculado. Normalmente, quando no sacramento do batismo chegamos a essa parte, eu peço e digo sempre aos pais e aos padrinhos que rezamos para que aquela criança seja pura toda a vida, seja pura nos pensamentos, nas palavras, no olhar,
que mantenhamos uma pureza que nos veio do batismo, que é muito importante, depois na vida adulta, mantermos essa pureza, sermos bons, sermos verdadeiramente filhos de Deus, porque é disso que se trata, é de sermos bons, sermos filhos de Deus, sermos imaculados como Deus nos quis no batismo, como os nossos pais nos levaram à igreja, sermos mesmo verdadeiramente imaculados. Os locais do batismo, habitualmente o batismo é feito na pia batismal, mas há inúmeros sítios. Jesus foi batizado num rio. No Rio Jordão. No Rio Jordão. O batismo de Jesus é um batismo de penitência do São João Batista. Nosso Senhor não instituiu o batismo para ele, instituiu para todos aqueles que quisessem seguir a sua boa nova e a sua mensagem. Aquele batismo de Jesus no Rio Jordão é um batismo de penitência. Eu estou aqui, Nosso Senhor diz, eu estou aqui também para seguir este caminho, embora eu não precise, mas para seguir este caminho, sendo um sinal de que recebo o batismo de João Batista, porque estamos no tempo certo da boa nova, da salvação. Depois, a Igreja ao longo da história foi celebrando o seu batismo e aperfeiçoando também o próprio sacramento. Antigamente, nos primórdios, os batistérios eram sempre à porta da igreja. Algumas igrejas antigas, particularmente igrejas românicas, e mesmo aqui na nossa zona também, têm a pia batismal à entrada. E é à entrada que a criança como que ia subindo patamares. Entrava, batizava-se e depois chegava ao altar na primeira comunhão. Era uma ascendência para chegar até ao local maior, que é o altar da celebração de Jesus ressuscitado. Hoje as igrejas vão tendo batistérios que são ajustados para que a celebração seja mais digna. Obviamente que os nossos batistérios, na maior parte das igrejas, são muito pequenos, estão ali à entrada da porta e têm realmente pouco espaço. No entanto, é para mostrar também este itinerário, este caminho, esta rota de fé, em que as crianças são batizadas e depois vão subindo, vão crescendo até chegar ao altar. É possível os pais neste caso, escolherem o local onde os seus filhos, onde querem que os seus filhos sejam batizados, ou isso tem alguma imposição com a zona onde residem? Não. O local primeiro para os pais batizarem os seus filhos é a paróquia onde residem. Porquê? Porque se o batismo é o início de uma vida cristã, então essa vida cristã é vivida no local onde resido, onde estou, onde vivo. Mas depois há as exceções, e há exceções que têm a ver com uma outra dificuldade. Muitas pessoas hoje, e hoje ainda mais do que noutros tempos, pessoas que vivem longe, querem batizar nas paróquias onde foram batizados, nas paróquias onde estão os pais ou os avós, nas paróquias onde têm laço afetivo, onde eles também foram. Obviamente que o podem fazer. O batismo não se nega a ninguém. A paróquia é onde os pais residem, é pela natureza que o batismo significa, é a paróquia preferencial. E depois, querendo ser noutros locais, noutras paróquias, há umas autorizações que se devem pedir ao padre da paróquia e depois vem para o padre onde se vai realizar o batizado. A cerimónia em si. Sim. A ver se eu me consigo explicar. Vamos supor que há uma criança que a mãe não é católica, o pai é católico, mas o pai faz questão de que o sacramento do batismo seja celebrado. Se essa criança, com o seu crescimento, achar que não quer ser católico, esse batismo pode ser anulado? Pode. Normalmente, quando há essas situações, é preciso que... Para não haver uma imposição de religião, não é? É preciso que a mãe e o pai, se forem de outra religião, aceitarem que a criança seja batizada na fé do outro progenitor. Acontecendo isso, a criança é batizada e recebe o sacramento na plenitude, como outra qualquer criança. Se depois, mais tarde, a criança, ou o jovem, ou o adulto, não quiser
pertencer a esta família de batizados também é possível. É possível, há um requerimento que se faz à Diocese e depois anula-se o sacramento. O sacramento não se anula, ou seja, eu não o recebo hoje e depois anulo daqui a uns anos. Exato. Mas deixa de pertencer a esta Assembleia Cristã, ou seja, Unidade. não conta. Agora, se nós conseguimos anular a graça de um sacramento, já lá está, só que depois, claro, como foi uma semente, a semente não cresceu, pronto, ficou lá, não pertence a esta grande comunidade da família de Deus, porque não quis e solicitou precisamente que não queria pertencer. Acontece isso às vezes, em um caso ou outro, de pessoas que, ou porque mudam de religião, ou porque seguem outra mensagem, ou até outra seita, e pedem a anulação do batizado na paróquia, e isso é concedido, obviamente. A comunidade cristã está sempre disposta a receber um novo membro e não é fechada. Qualquer pessoa pode sair na altura em que quiser e quando entender que o deve fazer. Eu creio que no sacramento do batismo nós estamos sempre pomos sempre a tónica em muitos pormenores e por vezes não damos a devida importância à graça maior. Os pais que nos procuram a Igreja para batizar um filho, trazem à Igreja uma alegria muito grande de uma vida nova. E quando trazem essa alegria, essa esperança e essa força de vida, nós creio que precisamos de saber acolher, de saber explicar, às vezes explicar este processo de papéis, de autorizações, de responsabilidades, para que nós também, Igreja e hierarquia, participemos e consigamos trazer à comunidade a alegria desse nascimento. Porque a festa do batismo é a grande festa do nascimento de uma criança. Se vir bem, os batismos hoje são festas muito grandes, de 100 pessoas, em que vem a família de um lado, a família do outro, mais os amigos. É celebrar o nascimento daquela criança, no seio daquela família, e depois, com o batismo, celebrar o nascimento para a fé, que enriquece de alguma maneira a festa do nascimento. Não complementa, mas associa-se para que seja uma festa ainda maior. Porque aquilo que todos nós queremos, os pais, os padres, a Igreja, todos os batizados, o que nós queremos é que os mais novos que vêm se sintam cá bem, cresçam connosco e cresçam a olhar para nós que ter fé vale a pena e que os pais e os padrinhos tomaram a decisão mais sensata, que foi batizá-los, porque quiseram dar aos filhos aquilo que eles tinham e aquilo que eles tinham era o melhor. Muito obrigado, Sr. Padre. A fé é mesmo o melhor tónico, ter fé é o que se ajusta a tudo na nossa vida. Foi mais uma amena cavaqueira com o Sr. Padre António Joaquim. As Rotas da Fé voltam em breve. Até breve.